Fala galera que tá chegando aqui no meu canal, provavelmente você encontrou esse canal porque você viu meu vídeo do Nintendo Switch 2, que foi um vídeo mais recente que tá viralizando aqui no canal, onde eu fiz alguns testes, né? E eu gostaria de bater mais um papo, né, sobre esse console. Eu tô curtindo, eu tô jogando Cyberpunk 2077 e um pouquinho de Mario Bowser's Fury. São os dois joguinhos que eu tenho aqui, inclusive eu tô com as capinhas dele, o que é muito legal, uma coisa que eu sentia muita falta, e esse vídeo ele tem mais ou menos a ver com isso, que é a questão de, cara, como é gostoso e nostálgico a gente colecionar. É uma coisa que com o Nintendo Switch desbloqueado que eu tinha, eu tava sentindo falta, cara. É maluco, porque você tem todos os jogos na sua mão, mas ao mesmo tempo você não valoriza aquilo e você não sente que aquilo te pertence e nem que aquilo de fato é seu. É bizarro. A pirataria, enfim, ela é uma realidade do brasileiro, é uma realidade pra mim. Afinal, eu não sou nenhum youtuber, streamer de sucesso. Eu sou um cara que tá tentando fazer um conteúdo, que tem vida dupla, família, enfim, faz os corres e tenta criar um conteúdo aqui no YouTube que converse com quem tá aí, né? E um dos pontos que me fez optar por trocar um console desbloqueado para um console bloqueado, porém mais potente, foi também essa parte de colecionar. Apesar da gente saber já e é claro para todo mundo que o preço, né, dos games no console tá bem caro, você consegue eventualmente achar algumas promoções digitais. No meu caso, eu prefiro muito realmente seguir uma linha de quem quer colecionar os joguinhos, que quer ter a caixinha, sabe? E evitar comprar jogo digital. Que é uma coisa que eu não fazia, sei lá, desde o meu PlayStation 4, talvez. No PlayStation 4, eu tive um PlayStation 4 onde eu comprava realmente os jogos e tentava colecionar eles. Muito mais barato, né, os jogos, mas tentava colecionar. Esse Cyberpunk mesmo aqui que eu comprei, eu até falei no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, ele foi com algumas taxas de juros e tal, mas ele tá custando na casa dos R$360. Sai um pouquinho até mais caro porque, enfim, comprei ali parcelando, colocando um valorzinho Pix e tal, e comprei, né, no cartão de crédito e foi embora. Esse aqui eu consegui pegar ainda junto com o meu console, que eu peguei de uma pessoa e, putz, saiu baratinho. Peguei esse jogo aqui por R$150, super funcionou assim. Tipo assim, cara, eu tô numa pegada agora de ter uma visão diferente dos jogos e principalmente de tentar trazer um pouco essa questão de colecionar, assim. Tem vários pontos que fazem você ficar com um game. Por exemplo, com uma caixa e não um digital. Por exemplo, o Cyberpunk, eu não sei se ele tem tanta diferença de valor, mas eu já vi jogo do tipo assim, você vê, ele tem lá uma versão com caixinha que tá, sei lá, R$250, uma versão de Nintendo Switch 1. Vamos falar o Cuphead. O Cuphead é um belo exemplo. Se você entra hoje, eu vou até achar aqui na lojinha, na eShop, se você entrar hoje na eShop e procurar o Cuphead, que é um jogo que eu curto muito, o pacote com a DLC e tudo mais tá saindo R$67,95 o Cuphead, tá? Com as DLCs e tudo mais. Tá dando um pouquinho de reflexo do Windows aí, mas deu pra ver. O jogo físico, eu tava vendo, eu consegui localizar na AliExpress. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Foi na AliExpress, deixa eu procurar. Cuphead, mídia física, Nintendo Switch. Vai lembrar que é um jogo de Nintendo Switch 1, tá? Vou botar aí na tela. Bom, como vocês estão vendo por aí, né, a versão que eu localizei de mídia física, que é essa versão aqui, na Amazon, ela tá saindo R$252, é uma compra internacional. Eu acredito que comprando aqui na Amazon realmente você não tem uma taxa, sabe? Vai vir tudo já nesse valor fechado. Mesmo assim ainda é bem mais caro, entende? Então colecionar acaba sendo uma coisa realmente mais cara, né? Afinal, se você quer, tudo bem, você pode ter o digital lá, mas o físico é a outra pegada. Vamos voltar aqui para a tela cheia. Então, assim, de certa forma, colecionar é mais caro. Eu troquei o
o Nintendo Switch desbloqueado, onde eu tinha todas as possibilidades de, enfim, baixar o jogo que eu quisesse por um Nintendo Switch novo, óbvio, mais potente, isso foi um motivo também, mas bloqueado, onde eu tenho que comprar os jogos. Ian, você foi otário? Não necessariamente. Eu acho que é uma questão realmente de querer levar de outra forma. Eu nunca fico preso à pirataria, porque pra mim a pirataria, ela não é a causa, ela é o meio, vamos dizer assim. A causa é o preço alto, né? O preço alto causa a pirataria, né? A pirataria é o meio que a gente usa para tentar sobreviver aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil, que é um país de terceiro mundo. E, tipo, graças a Deus hoje, né? Tenho uma vida um pouquinho melhor do que antes, então hoje eu posso me dar certos luxos de ter o joguinho aqui, pô, R$380. Mês que vem eu posso me dar o luxo de comprar outro. Então, são certas coisas que, tipo assim, óbvio, quando eu tava em outra situação na minha vida, eu não podia dar esses luxos. Mas agora eu resolvi, né? E eu entendo que não é uma realidade para muita gente, né? E eu, por conta disso, enfim, do Nintendo Switch 2, resolvi voltar a colecionar jogos. Tem outros fatores também que pesam bastante, se você parar para pensar. Quando você compra uma mídia física, né? Você não perde preço, é uma coisa que eu percebi. Tipo, se você pegar esse Mario mesmo, que sei lá de quando ele ele é de... Eu não tenho uma data aqui. Ah, tá. 2021, será essa versão com Bowser's Fury? Mas se você for ver um jogo de 2021 ou um jogo até mais antigo, ele ainda tá numa faixa de preço relevante. Por exemplo, eu tava buscando The Witcher, versão física, também aí no mercado, né? Do Nintendo Switch 1. Vamos dar uma olhada também rapidinho? Olha lá, ó. O The Witcher 3, que é um jogo de 2013, né? Pra Nintendo Switch tá saindo 259, sendo que se você buscar esse jogo digital, vamos ver o preço dele? Talvez esse especificamente não tenha uma grande diferença. Voltando aqui para a tela cheia, o Complete Edition tá 349. Isso é uma situação muito atípica, né? Exatamente como eu imaginava. A versão Complete Edition, né, do jogo, ela tá saindo 250. Eis aqui então uma situação atípica, onde eu tenho um game que ele está mais barato na sua versão física. Eu nem tinha reparado nisso. Mas realmente o The Witcher ele tá mais barato se você comprar a versão física dele. Voltando aqui para a tela, então, eis aqui um caso atípico, né? Onde você tem o jogo digital com as DLC sendo mais caro, mas vale lembrar o seguinte também, né? Aqui você vai ter a melhoria gráfica, será gratuita? Do Nintendo Switch 2? Aparentemente o The Witcher ele não chegou a receber uma melhoria gráfica, né? Assim como outros jogos como Zelda, né, tiveram. Se você tiver o Zelda na versão 1, você pode pagar um preço e conseguir ter o upgrade gráfico dele. Bom, mas o tema aqui do vídeo ele vai mais pela parte de colecionar, né? O porquê que eu decidi então colecionar jogos novamente e pagar tão caro. Eu acho que é isso. Primeiro, o jogo físico perde valor muito devagar, diferentemente de um jogo digital que você não consegue passar para ninguém. O jogo físico você consegue. Então eu prefiro ter o jogo físico, porque se eu quiser me desfazer de algum para conseguir outro, eu posso facilmente. Na conta não, porque eu vou ter uma série de jogos lá e uma vez vinculada à minha conta não dá para trocar, não dá para fazer absolutamente nada. E eu acho que essa questão é muito pertinente nos dias de hoje, porque a gente se acostumou com essas mídias digitais, né? Por serem mais baratas, etc. De certa forma, é bom e é ruim, né? Mas, assim, por diversas escolhas, eu escolhi o Switch justamente porque eu queria ter essa questão de, tá num videogame e conseguir ter meus jogos físicos, colocar... Outro ponto importante que eu já estava me esquecendo, mas um dos pontos mais interessantes da mídia física, principalmente quando você tem um console que ele tem 256 GB de memória. Se você tem muitos jogos digitais, vou dar um exemplo. Você tem um FIFA 2025, você tem o Donkey Kong Bonanza, você tem o Cyberpunk 2077, você tem o Mario 3D World, tarará. No geral, se você tivesse tudo digital, talvez você ocuparia os 256 GB de memória. Mas o detalhe mais legal assim é que quando você tem o cartucho, você não ocupa esse tanto de memória do seu console. Aí que tá o pulo do gato, eu acho também.
porque você tem uma pequena instalação ali para instalar pacotes de linguagem ou algo do gênero, mas nem se compara. Vou dar o exemplo aqui do próprio Cyberpunk 2077. Se eu fosse instalar ele na memória, ele ocuparia 60 GB. Porém, como eu fiz apenas a instalação do pacote de idioma, eu vou mostrar para vocês quanto que nesse momento ele está ocupando na minha memória aqui. Apenas Cyberpunk 6 GB. Dá para ver? Muito reflexo, né? 6 GB. 6 GB. Enquanto o Fortnite aqui que está instalado direto na memória, ó, 40 GB. Então dá para perceber que assim são diversas vantagens além do colecionismo, né? Você tem a parte de poder trocar os jogos, vender, revender. Os jogos praticamente não perdem valor. Também essa questão de espaço no console, ela fica muito mais disponível, né? Porque você não precisa instalar o jogo completo no console, sim apenas algumas atualizações, algum pacote de linguagem, etc. Mas no geral você não ocupa aquele espaço que você eventualmente ocuparia. Um ponto legal também é que eu não estou falando, não a mídia digital. Eu acho que a mídia digital tem o seu espaço, principalmente quando a gente fala de jogos indies que são mais difíceis de você achar uma mídia física. Tem alguns jogos que você infelizmente não consegue achar. Eu tava vendo até um jogo aqui na eShop que chama Mandrágora. Eu tava tentando achar essa mídia física, mas eu percebi que ela é um pouco difícil de ser encontrada. Eu encontrei realmente somente na China, fazendo uma importação de lá. Então, realmente assim, fica mais difícil alguns jogos. Então, qual é o nível, né, de colecionismo que você quer ter? Por exemplo, talvez esse jogo eu pegue digital, porque a dificuldade em conseguir essa mídia física é gigante. Mas também tem esse fator, né? Se você tem a mídia física de um jogo que é muito difícil de conseguir, na hora de uma revenda você pode fazer dinheiro com esse jogo, né? Então assim, são uma infinidade, cara, de possibilidades que podem ser feitas com esse console, assim. Eu quis bater esse papo hoje com vocês justamente para tentar mostrar para vocês algum dos pontos que me levaram a trocar um console desbloqueado, vir para um console bloqueado novo, e por que pagar R$350 no jogo. Não que eu ache isso justo, tá? Eu acho muito injusto e eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre preço, que eu acho que é um fator assim que, cara, a Nintendo tá pecando muito. Mas o vídeo não é mais sobre isso, o vídeo é sobre mídia física, console bloqueado, quais vantagens, desvantagens em se ter, e esse bate-papo é meio pegando nisso. Eu sei que ter essa possibilidade de comprar jogos não é para todo mundo, principalmente quando eu era moleque, não tinha dinheiro para nada, talvez não conseguiria manter um console desse sendo um molecote, entendeu? Mas hoje eu me dou certos luxos, né? Graças a Deus, e porque também é o meu lazer. Eu faço live aqui para vocês e tudo mais, e eu acho que é meio que isso. E esse vídeo foi mais ou menos isso, cara, fazer esse bate-papo, que eu acho que vocês curtem, pela resposta que eu tive do último vídeo, eu acho que vocês curtem essa pegada de vídeo, e eu acho que eu vou seguindo nessa linha. Cara, peço muito, gostou desse vídeo, gostou desse bate-papo? Deixa o like, não custa nada, não cai o dedo, vai me ajudar pra caramba, tá? Vai me ajudar pra caramba. Pra você não custar nada, pra mim me salva, tá? Se puder compartilhar esse vídeo também com aquele amigo que coleciona joguinhos, seja do Switch, do PlayStation, de qualquer outro, pra que ele deixe o comentário aqui e expresse também, né, o seu ponto de vista, manda pra ele lá, tá? Compartilha esse vídeo, ajuda a gente a crescer. Não mais, até o próximo vídeo. Com certeza mais conteúdo aqui do nosso Suitão 2 da Massa, tá? Até o próximo vídeo. Fui!